Salvador recebe de sexta a domingo na Caixa Cultural um espetáculo inspirado no livro Estação Carandiru, de Drauzio Varela. Sobre Salmo 91 a gente conversa com Duda Voida e Lucas Lacerda. Bem-vindos, Duda Voida, tudo bem? Bem-vindo, meu querido, bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo Lucas ótimo. Lacerda, como vai? Olá, bem-vindo. Bem-vindo por quê, na verdade? Boa tarde, Eu tô dando bem-vindo automaticamente. Mas a gente tarde, percebeu que existe um automatismo nos cumprimentos. A gente está acostumado a responder da mesma forma. Você dá olá, o cara fala olá. Se você fala boa noite, boa noite. E se você fala bem-vindo, o cara responde No bem-vindo telefone também. você trabalha, boa tarde, a pessoa de lá também se trabalha. Então vocês não são os primeiros. Mas o assunto não é mnemotécnica e mnemofalhas, mas Salmo 91. O que é Salmo 91, pessoal? Então, Salmo 91, um espetáculo da companhia Ateliê Voador, é um espetáculo inspirado no massacre do Carandiru. É a história de 10 personagens inspirados em personagens reais que viveram o massacre. Então são 10 personagens interpretados por 5 atores, Duda Voida, Elmir Mateus, Rafael Medrado, e eu, Lucas Lacerda, a direção de Djalma Tuller E Fábio Vidal. e Fábio Vidal, exatamente. E a gente recebeu o convite agora pela Guache Produções para apresentar na Caixa Cultural, no projeto da Caixa Cultural, agora sexta, sábado e domingo, depois de circular aí durante 3 anos com espetáculo. Brasil e Miami. Mesmo? Fomos a Miami em julho do ano passado. Tem muito Representar brasileiro o lá, Brasil. inclusive, né? Sim. A gente fez um em país espanhol, espanhol, inclusive, Fizemos em espanhol essa peça, inclusive. E como é que o público sai do espetáculo? Vocês conseguem atingir o objetivo de vocês? A sensação que eles saem da montagem? A gente estava lendo aqui, né, Existe. segundo o Turler, pongando aqui na pergunta de minha colega, né? Salmo 91 dá voz a bandidos inescrupulosos, matadores impiedosos, criminosos revoltantes. É um espetáculo para quem tem estômago forte, pessoal? Como é que é isso? Também. Ele é um dos mais dramáticos da companhia, no sentido de que são personagens que existiram, não é real. Então a gente meio que entrou nessa história e colocou ela em cena de uma maneira como mais real do que fictícia, do que todas. Dá pra tem uma pitadinha aqui cômica, uma coisa ali, mas é um cômico sofrido, porque são os personagens que a gente diz como cômicos são duas travestis. Uma Lucas faz e uma Elmir faz, que vem substituindo Lúcio Tranchese, que são felizes solitárias, então existe um peso aí. Mas é um espetáculo um pouco mais pesado, mais dramático, sim. Eu não tenho muito como fugir disso, porque a história é muito triste, né? É uma história muito dramática. É exatamente o final A história do mesmo. país, Da né? história do país, que reverbera até hoje, assim, ontem, né? Ontem, o último condenado, o último dos policiais julgados, se eu não me engano, é isso o termo, a pessoa foi julgada, 600 e não sei quantos anos. Mais de 20 anos depois, né? Mais de 20 anos, que foi 2012 completou-se. Mas também assim, apesar de 20 ter essa história triste e densa e tal, mas é um espetáculo que, bom, o retorno que a gente recebe é que tem uma leveza também, tem uma atmosfera lúdica que acho que agrada também pessoas que... pessoas em geral, assim, não vou falar todas as idades porque tem uma censura de 16 Sai anos. comovido, claro, mas tem uma... Respira, pra mas pega, refletir dá uma também. facadinha. Pra refletir. Dá uma facada, porque é uma história real, né? que Reflete, atingiu. ri, que chora, atingiu um pouco de tudo. Duda, o Djalma Tuller, né, que é o diretor, é o mesmo da peça O Melhor do Homem. Se eu não me engano, você participou dessa Exatamente. peça. Que também que trazia 2 homens numa situação de tensão e de confinamento. Você faria algum paralelo, por exemplo, com o Salmo 91? Sim, Tem algo a ver? sim, totalmente. É uma trilogia, na verdade. Começou com O Melhor do Homem em 2009, 2010, fizemos o Salmo 91 em 2012 e finalizamos com o Genet em 2013, o Diário de Genet, que fala sobre a vida de Jean Genet. Então fala sobre o cárcere, a prisão. Chama-se A Trilogia do Cárcere. Então por isso tem o tema relacionado todos à prisão. Começou com O Melhor do Homem, 2 homens num presídio, a possível relação entre 2 homens num presídio, mas um, por ser heterossexual normativo, não pode se apaixonar por outro homem. Alguém tem que morrer nessa história. No Salmo 91 rola uma história real verídica desses 10 personagens, que também foi um final trágico. Já o Genet, ele sai um pouco da prisão, algo, né, como concreto, específico, né, concreto duro, e vira os aprisionamentos culturais. Então a gente sai das grades, mas conta a história de uma maneira
mais social e cultural, esses aprisionamentos, os armários e as castrações que a sociedade impõe. Então é uma trilogia sobre o cárcere. A gente foi num avanço, assim, mais ou menos. Então, Salmo 91 tem 5 sessões agora no fim de semana. Exatamente. Dá um serviço aí pra gente, os horários. Vamos lá, sexta-feira, amanhã, às 20 horas. Sábado, às 17 e às 20 horas. E domingo, às 17 e 19 horas, Caixa Cultural, Rua Carlos Gomes, Avenida Carlos Gomes. A inteira R$ 8,00, a meia R$ 4,00, preço popular. Por favor. A gente recebeu aqui dos atores Bem rapidinho, né? Duda Voita e Lucas Lacerda falando um pouquinho sobre Salmo 91, espetáculo baseado no livro Estação Carandiru de Drauzio Varela, baseado nessa tragédia que rolou lá e que tem uma certa ludicidade em meio a esse espetáculo desenvolvido aqui pelo Djalma Turda e que tem o pessoal do Ateliê Voador. 6 horas e 21 minutos. Obrigado pela participação aqui, pessoal. Obrigado, galera. Cris, obrigado a todos os ouvintes. Boa tarde.